arte da desimportância. Quantos de nós realmente despertam pela manhã? Quantos de nós, quando acordados, ainda assim continuam dormindo? Viver de verdade é aprender a arte da desimportância. Muitas vezes nos ocupamos do que não tem significado nenhum, do que não vale a pena, do que não faz realmente nenhuma diferença. Desperte sua alma para abrir os seus olhos. Você sabe onde está colocando a sua atenção? Durante anos eu coloquei minha atenção em ser amada e aceita por todos. Durante anos eu tive tanto medo da rejeição que amei demais, a ponto de passar por cima de mim mesma, até chegar a um momento em que precisei me perguntar: qual o maior desejo do meu coração? E a resposta, que estava sempre relacionada ao outro, ou a algo que eu não podia controlar, como os pensamentos, os sentimentos, o comportamento do outro, mudou. A resposta que obtive foi que o desejo do meu coração era ser quem sou em verdade e aprender a me amar assim. Só então entendi o que realmente significa a arte da desimportância. Para ser quem eu era de verdade e encontrar o amor em mim, eu precisava aprender a não me importar tanto com o que não tenho como controlar. Exemplo, o agir, o falar, o pensar do outro. Quando comecei a dissolver em mim as amarras que me tornavam codependente do outro, compreendi o quanto as minhas necessidades são relevantes, o quanto os meus limites importam, o quanto o processo e as escolhas do outro não são da minha alçada e, portanto, não podem definir as minhas escolhas e emoções, a não ser que eu permita. Se o outro me aprovar, se o outro me amar, se o outro falar, se o outro agir, se o outro entender, se o outro concordar. O outro só pode existir se eu existir também. E o outro só pode importar se eu importar também. É uma sincronia perfeita entre a liberdade de ser eu mesma e a liberdade do outro ser quem é. Entre a forma do outro se expressar e a minha. Entre as emoções que precisam ser validadas no outro e as minhas que precisam ser reconhecidas e cuidadas em mim. Não é sobre ter todo o amor de alguém ou sobre ter toda a atenção, a amizade, o respeito, o reconhecimento, o apoio, o amparo, a ajuda. É sobre ter a mim mesma como um lugar seguro. O lugar mais seguro que eu possa estar. É sobre reconhecer e ter um olhar de amor sobre mim e aprender que o olhar do outro, que na maioria das vezes só reflete ele mesmo, não pode decidir como me sinto ou como me comporto, ou mesmo se me importo. É sobre me dar empatia quando eu não tiver nenhuma e não me ligar à escassez que eu encontro fora, mas me afinizar com a abundância que encontro dentro. É sobre ser capaz de experimentar a vida sem julgar absolutamente nada, deixar fluir, o que na prática significa crescer e me expandir, evoluir com tudo o que me acontece. A minha luz não tem limites. Meu tamanho não permite jaulas. Não me aprisiono. Me interessa a liberdade de ser e estar no mundo como acredito e como a minha consciência me permite. Tem valor para mim não machucar ninguém no exercício de quem eu sou. Mas, se durante a jornada eu me ferir, que eu consiga ter uma atitude de desimportância para com as cicatrizes e uma atitude de relevância para a minha capacidade de cura. Se importar mais com o amor que move, se importar menos com o medo que paralisa. O que o outro é, diz, faz ou fala apenas colabora para que tenhamos experiências na vida, mas não nos define nem define o nosso processo. Cuidado para não dar valor demais ao que acontece fora e banalizar o que está dentro. Não negligencie suas emoções e superestime a dos outros. Mas também não se concentre tanto no seu próprio umbigo a ponto de não conseguir enxergar o próximo. A arte da desimportância consiste em ter escolhas. Escolhas com que você realmente deve se importar e deixar o resto ir. Daqui, eu torço para que você escolha se importar mais com a gentileza e menos com a razão. Mais com o silêncio
e menos com o barulho, mais com a compaixão do que com a paixão, mais com o respeito do que com o desejo e muito, mas muito mais com o amor do que com o desamor. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Ser Feliz é uma Arte. Eu acabei de ler um texto do livro que tem o mesmo nome, Ser Feliz é uma Arte, A Arte da Desimportância. Eu sou Edith Machado e eu quero te conduzir a reflexões bem importantes, bem relevantes sobre bem-estar, sobre saúde, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. E hoje eu escolhi esse texto porque ele fala de codependência emocional, como você deve ter notado. É um texto importante para mim, porque quando eu escrevi ele, eu estava no auge desse entendimento de eu ser uma codependente emocional, que foi bem importante para mim. Na verdade, a gente está aqui falando sobre a teoria do bem-estar, e a teoria do bem-estar ela tem alguns princípios. Entre eles, o princípio do engajamento. Eu já falei desses princípios aqui, né? Emoções positivas, relacionamentos positivos, engajamento, sentido e propósito de vida e realização. Hoje a gente vai falar de engajamento e a gente vai linkar isso com a codependência emocional. Por quê? O que é o engajamento? O engajamento é a nossa capacidade da gente se envolver com a nossa própria vida, da gente realmente se engajar no nosso processo, na nossa história, da gente cuidar daquilo que realmente nos faz feliz, daquilo que realmente tem importância para nós. E eu acredito profundamente que grande parte de nós está aí lidando com algum fator da codependência emocional, o que nos impede muitas vezes de nos engajar com a própria história. Por quê? O que é a codependência emocional? Na verdade, a gente precisa trabalhar uma coisa importante, entender uma coisa importante que é: codependência emocional não é o mesmo que transtorno de personalidade dependente. São coisas diferentes e é por isso que a codependência emocional ela não vai estar nos manuais psiquiátricos que falam sobre diagnóstico de saúde mental. Você não vai achar lá. E a codependência emocional, ela fala de padrões relacionais, ela fala de dinâmica relacional. É bem diferente. Por quê? Porque se está falando de dinâmica relacional, se está falando de um padrão que a gente segue, está falando, portanto, de sentimentos e de necessidades emocionais. Muitas das vezes a gente tem esse entendimento e é um entendimento errado, porque eu também tinha esse entendimento. Quando eu me vi lá pelos 30 anos como uma codependente emocional, eu achei que isso era muito estranho para mim, porque eu não conseguia ver no meu dia a dia como que isso se encaixava. Na minha cabeça eu tinha um estereótipo de codependência emocional e a gente tem que falar disso porque a gente vive numa sociedade que banaliza muito os termos, né? Então, por exemplo, quando a gente acorda meio mal, a gente fala, ai, nossa, eu tô tão deprimida hoje. Ou quando uma pessoa tem inconstâncias emocionais, né? Ela é de um jeito um dia, de outro jeito no outro dia, a gente fala, nossa, aquela pessoa é bipolar. Mas a gente tem que entender que por trás desses termos existe toda uma condição de saúde mental. Mas a codependência emocional, para mim, ela também tinha um estereótipo e tinha a ver com relacionamentos, muitas vezes, que não eram saudáveis, que eram relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E eu não conseguia ver isso no meu dia a dia, eu não conseguia ver isso na minha vida. Eu achava que os meus relacionamentos eram saudáveis, eu achava que estava tudo bem, assim, eu não conseguia encaixar isso. Mas é aí que está a grande história da codependência emocional. A gente tem a ideia de que quando a gente é codependente emocional, a gente não consegue viver sem o outro e a gente começa a viver uma relação de muita dependência. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que a codependência emocional, ela tem camadas, ela tem níveis e muitas vezes é muito sutil e é uma coisa que a gente não se cura da codependência emocional. A gente se recupera, né? A gente vai se recuperando disso e a gente tem que estar sempre vigilante para que a gente não escorregue de novo. Então vamos pensar o seguinte: a codependência emocional é um termo que surgiu lá pelos anos 70, na observação dos familiares que vinham acompanhar os dependentes químicos nas reuniões.
Então, é um termo relativamente novo e é um termo que traz para a gente essa ideia de um padrão, de uma dinâmica. Por quê? Os psicólogos, os profissionais de saúde que acompanhavam aqueles dependentes químicos começaram a perceber que aquelas pessoas elas tinham uma dinâmica. Então, o dependente químico se relacionava ali, né? Tinha aquela questão da dependência química com a droga, com a bebida, enfim, mas os familiares, eles eram codependentes dessa história. E aí ficou parecendo que tudo tinha a ver com dependência química e que se você não vivia num meio, né, que tinha a ver com dependência química, então você não era codependente emocional. Mas depois a gente entendeu que isso tem a ver com dinâmicas relacionais de baixa estima, dificuldade de colocar limites, dizer muito sim quando quer dizer não, dificuldade de reconhecer as próprias necessidades, dificuldade de dar nome aos próprios sentimentos, dificuldade de se entender num processo com o outro em que você importa, em que você tem que existir, em que você tem que ter também as suas necessidades satisfeitas. Por quê? Porque a codependência emocional ela tem a ver com falta de identidade. Ela tem a ver com uma identidade que não conseguiu se consolidar de maneira autêntica. E aí ela se formou muito com essa ideia de ser amada, com essa ideia de esperar que o outro vá validar aquilo que é importante para nós. Então eu quero voltar aqui no texto, porque ele tem umas frases bem importantes que eu quero que você guarde, que é: primeiro desperte sua alma para abrir seus olhos. Por quê? Porque a codependência emocional, ela muitas vezes turva a nossa visão. A gente acha que é normal aquilo que a gente está fazendo, mas não é. É codependência emocional. Você sabe onde está colocando a sua atenção? Por quê? Porque a gente coloca muitas vezes a atenção no outro, a atenção nas necessidades do outro, e a gente entende que isso é super aceito, super normal, que é assim mesmo. Outra coisa que eu queria falar que está no texto. Quando comecei a dissolver em mim as amarras que me tornavam codependente do outro, compreendi o quanto as minhas necessidades são relevantes. O codependente emocional muitas vezes não tem ideia que as necessidades, não tem ideia primeiro de quais necessidades tem e como aquelas necessidades são importantes, são relevantes para o bem-estar, para a qualidade de vida, mas as necessidades do outro sim. O outro tem necessidades, a gente precisa olhar para aquele outro, a gente precisa, né, trabalhar aquela pessoa, as necessidades dela, e a gente acha que se a gente viver o bem-estar do outro, a gente também vai ter bem-estar, mas não é bem assim. O outro só pode existir se eu existir também. Essa frase é incrível, né? O outro só pode existir se eu existir também. Na codependência emocional, o outro existe muito e eu existo pouco, porque eu tô sempre com o olhar para fora. E essa frase também é muito boa, né? Que é, deixa eu achar ela aqui, gente, peraí. Que fala para você não dar tanta importância ao que tá fora e mais importância ao que tá dentro. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que não tô achando, gente, acredita? Cuidado para não dar valor demais ao que acontece fora e banalizar o que está dentro. É isso. Não negligencie suas emoções e superestime a dos outros. Então vamos lá, eu comecei falando que a gente está fazendo um episódio sobre engajamento, sobre o quanto é importante a gente se apaixonar e a gente se engajar com a própria história, a gente se autorresponsabilizar pela própria felicidade. E aí eu linkei com essa história da codependência, por quê? A codependência, então, ela mostra essa identidade que é forjada para ser amada pelo outro. Não é uma identidade genuína, autêntica, onde eu vou olhar para as minhas necessidades, fazer a minha escolha e bancar ela. Não, eu faço isso como uma estratégia de ser amada, de pertencer, de fazer parte, de ser reconhecida. Então vamos lá, eu contei um pouquinho da minha história, que aos 30 anos, quando eu escrevi esse texto, eu me descobri codependente emocional e que era uma coisa que eu não conseguia linkar na minha história, né? Porque eu achava que tinha muito a ver com relacionamentos tóxicos e eu tinha um estereótipo de codependência emocional. Mas aí eu quero falar disso por quê? Quando eu me vi codependente emocional, eu me vi por quê? Sabe quando você acorda um dia e fala assim, gente, mas alguma coisa mudou aqui dentro, né? Assim, foi literalmente isso que aconteceu comigo. Um dia eu parei, me despertei e falei, mas o que eu tô fazendo, né? O que tem sentido nisso aqui que eu tô fazendo? Isso aqui é pra mim ou não é? Eu não me reconhecia.
É como se eu tivesse perdido um fio da meada ali e de repente eu comecei a me perguntar, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Por que a minha vida foi por esse rumo, se lá atrás eu queria um rumo totalmente diferente? Por que eu perdi o contato com aquela pessoa que eu gostava tanto? Ou por que eu não faço mais tal coisa? E não era um questionamento simples de tipo assim, olha, eu tô fazendo isso que eu não tô gostando, então eu vou parar de fazer isso e vou fazer outra coisa. Não era esse questionamento simples. Era um questionamento de eu não me encaixo nisso que está acontecendo na minha vida agora, em como as coisas estão, mas eu também não sei muito bem o que fazer, o que eu quero, qual é a minha necessidade. Era como se eu tivesse tido um apagão, sabe, assim, de repente eu olhei e falei, nossa, nada disso faz sentido, e aí eu fui procurar ajuda terapêutica, ajuda profissional, fui procurar um psicólogo, e aí eu fui começar a entender que eu tinha muitos traços de codependência, e aí eu fui me reconhecer como uma codependente. E como que eu vi isso? Primeiro porque a minha vida tomou um rumo que eu não queria, que não fazia sentido para mim. Segundo, que eu não sabia o que eu queria, nada para mim fazia sentido, mas eu também não tinha uma referência do que era importante para mim. E terceiro, porque eu me via em situações repetidas, onde eu assumia coisas que eu não queria assumir, eu falava sim quando eu queria dizer não, eu me sentia desvalorizada em muitas situações, eu me engajava num projeto, num trabalho, e muitas vezes eu me sentia desvalorizada naquilo, eu achava que aquilo não tinha sentido para mim e que não estava sendo realmente para me valorizar. E aí, quando eu comecei a questionar essas histórias, eu comecei a pensar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Foi aí que eu comecei a reconhecer que existia, sim, uma codependência emocional em mim e que os meus relacionamentos eram saudáveis, no sentido de, eram relacionamentos que não eram tóxicos, abusivos, mas que eu tinha essa postura de muitas vezes priorizar o que o outro queria, priorizar o que era importante para o outro. Porque o codependente emocional, isso é importante, guarda isso. Qual é a ideia do codependente emocional? O codependente emocional, ele quer ser amado. Mas muitas vezes a gente acredita que a gente não pode ser amado simplesmente porque a gente é. Então a gente não tem segurança de falar sim e não quando a gente quer, a gente não tem segurança de se posicionar, de se colocar numa postura e falar assim, olha, nesse momento eu não quero tal coisa, nesse momento eu vou fazer tal coisa e bancar o preço, o preço, né, as escolhas custam, bancar aquele preço, a gente não dá conta disso, porque a gente entende que antes da gente ser assim, antes da gente escolher a nossa própria vida, antes da gente escolher aquilo que faz bem para nós, a gente precisa que o outro nos ame. A gente não tem garantia desse amor. O codependente emocional, ele não tem garantia de amor e ele, por isso, forja a sua identidade no olhar do outro, na expectativa do outro, no que o outro quer. Quando eu entendi isso, eu comecei também a atinar que muito do que estava acontecendo na minha vida não fazia sentido porque eu não queria aquilo. Aquilo era a vontade do outro. E aí eu comecei a me perguntar, tá, se eu não quero isso, eu quero o quê? O que eu vou, né? O que é realmente para mim? Mas eu não sabia. Então, como o codependente, ele tem uma identidade forjada na expectativa do outro, qual é a identidade dessa pessoa? Ela precisa ser descoberta. Aí é que tá a história. Por quê? Quando você é codependente, você gasta muito tempo criando estratégias para fazer com que o outro tenha suas necessidades atendidas. Então você se joga numa jornada em que você vai buscar realmente soluções para a vida do outro. É literalmente isso de uma forma bem resumida, né? O codependente é bom em solucionar a vida do outro, em resolver o problema do outro, é o problema do outro que importa, eu deixo de lado o que eu quero para poder me jogar numa jornada estratégica de ajudar o outro, de fazer pelo outro, de atender o outro, de levantar o outro, né, de uma forma muito inconsciente, cuidar do outro. De uma forma muito inconsciente, cuidar do outro. Por que eu estou repetindo isso? Porque a codependência emocional, muitas vezes, ela é completamente inconsciente, até que a gente desperta. Por isso que aqui no livro está falando, desperta para você realmente abrir os seus olhos, desperta a sua alma para você abrir os seus olhos. Então, o que acontece? A gente se joga nessa jornada
onde a gente busca estratégias para trazer o bem-estar para o outro e não tem jeito da gente colocar energia em duas coisas, não é mesmo? Quando a gente está colocando a energia lá na vida do outro, a gente deixa a nossa vida de lado. Até porque a gente nem sabe, a gente não gasta tempo sabendo o que faz sentido para nós, o que importa. Então, as estratégias que a gente cria muitas vezes são para melhorar o outro. E olha, gente, a codependência ela é uma coisa tão forte que eu conheço pessoas, né? Eu acompanho pessoas, eu estudo muito sobre isso e eu vejo pessoas que, assim, moveram céus e terras, moveram montanhas, literalmente, para que realmente o outro se sentisse melhor, para ser reconhecido e amado, né? E quando viu, estava num processo de total vazio. Porque, na verdade, não é o que você faz pelo outro que vai trazer esse amor para você. A gente precisa aprender que a gente vale, que a gente tem valor pelo que a gente é e não pelo que a gente faz. Então, na minha cabeça, fazia sentido eu dizer sim quando eu queria dizer não. Porque eu estava abrindo as portas para ser admirada, para ser amada, para ser aquela pessoa legal, o que definitivamente só me fazia mal e me fez chegar nesse lugar onde eu não encontrava verdadeiramente sentido nas coisas que eu fazia. Eu falei aqui de algumas estratégias que o codependente usa para realmente poder se dedicar tanto ao outro, né? Esse sim desenfreado, né? Não se valorizar, se permitir ser abusado muitas vezes, e eu não estou falando do abuso agressivo, eu estou falando do abuso, às vezes, emocional mesmo, de uma pessoa que não sabe, não consegue entender quais são os seus limites, o que é legal para você ou não. Então, é importante a gente entender isso, porque engajamento, que é parte da teoria do bem-estar, ele só existe quando a gente consegue verdadeiramente se envolver com a própria história. Se a gente não se envolve com a própria história, provavelmente a gente está envolvido com a história do outro. Não tem outro jeito, né? Se você tá aí perdido na sua história, se você não sabe o que você gosta, quantas mulheres eu atendo que eu pergunto, você tem um hobby? Não. Não tem. Não tem hobby, não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não sabe o que faz sentido. Aí vem o ouro desse episódio de hoje que eu quero trazer para você, e isso é importante de você guardar. Pra gente entender sobre engajamento, pra gente se colocar numa posição realmente engajados com a nossa própria história, é muito importante que a gente tenha uma lista de inegociáveis. Qual é a sua lista de inegociável? O que é inegociável para você? Provavelmente, se você parar aqui agora e pensar o que é inegociável para mim e você não souber responder, provavelmente eu acho que você deve muito considerar a hipótese de ser uma pessoa codependente. Por quê? Porque o codependente ele não tem inegociável. Não existe limite. O limite é a necessidade do outro. E aí a gente vem para outra história. Necessidades emocionais. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no meu próprio caminho de autoconhecimento, e é uma coisa que eu uso nos meus atendimentos, é entender sobre necessidades emocionais. Necessidades emocionais são igual a necessidades físicas. A gente tem sede, a gente tem fome, a gente precisa dormir, descansar. Mesma coisa emocionalmente. A gente tem necessidades emocionais. E muitas vezes o nosso grande ofício na vida, o nosso grande trabalho é justamente descobrir como atender às nossas próprias necessidades. É não transportar, projetar isso para o outro. Não é o outro que sabe como atender às nossas necessidades. A gente aprende isso, porque isso também é sobre engajamento com a própria vida. Aprender a se engajar com as suas necessidades emocionais. Quando eu não tenho empatia, como dentro de mim eu encontro empatia? Quando eu não tenho valorização, como dentro de mim eu encontro a valorização? Quando eu não tenho amor, como dentro de mim eu encontro amor? Então, quando a gente começa a perceber que a gente não tem lista de negociáveis,
A gente não sabe o que é inegociável para nós. A gente não sabe quais são as nossas necessidades emocionais. A gente não sabe dar nome aos sentimentos, mas a gente sabe o que o outro precisa, o que o outro precisa fazer, como que o outro se sente, como que ele deve se sentir. Tem alguma coisa errada. Tem algum problema aí. E o problema, geralmente, é justamente a codependência emocional, essa dinâmica relacional codependente, onde a gente coloca o outro no centro e para de existir. Então, esse episódio é para você começar a se fazer essas perguntas. Primeiro, você está engajado com a sua história? Se você tiver, com certeza, você está vivendo, mesmo com altos e baixos, coisas boas ou coisas ruins, você está vivendo uma vida que tem sentido. Você está fazendo para você coisas que têm sentido, né? Você pode se alegrar ou se entristecer de vez em quando com aquilo que você faz, com como a sua vida está, mas faz sentido. Faz sentido, é verdadeiramente seu. Segundo, você tem lista de negociáveis, você sabe aquilo que você não pode abrir mão. Hoje em dia, eu não abro mão de duas coisas. Primeiro, liberdade e segundo, valorização. Se eu não me sinto valorizada em alguma coisa, eu saio, eu vou embora, eu deixo aquilo. Seja uma relação, seja um trabalho, seja o que for, eu tenho que realmente sentir que eu sou valorizada, que está sendo justo, né? Não é que eu quero ser superestimada, nada disso. Mas eu tenho que sentir que está sendo justo para mim. Justo para mim e justo para o outro. É claro que eu deslizo, tá? Porque como eu disse, codependência emocional é uma coisa que você vai se recuperando ao longo da vida. Não tem cura. Você se recupera. Então, de vez em quando, eu me vejo nesse lugar aí, onde eu não tô gostando, onde eu não tô sentindo valorizada, e eu falo, opa, peraí, eu posso escolher. Eu tenho escolha. Outra coisa, né, que eu falei que é inegociável a liberdade. Liberdade para mim é inegociável. Tudo que me trava, tudo que tira a minha liberdade é inegociável. As minhas necessidades hoje, elas têm muito a ver também com isso, né? Então eu também busco fazer coisas, me propor projetos onde eu tenho liberdade, onde eu sou valorizado, onde eu sinto isso. E existe uma coisa que eu falei aqui, que eu escrevi aqui nesse texto, que eu acho muito legal e que a codependência me trouxe, porque assim, tudo na vida, né, gente, tem um lado bom e um lado ruim. A codependência, ela não é diferente. Não existe essa coisa só ruim e só boa. A codependência, ela traz pra gente uma habilidade socioemocional bem importante, que é a empatia, que é a capacidade de perceber, de ler o outro, de fazer uma leitura do outro, perceber aquilo que faz bem, aquilo que não faz, quando você está sendo bom para o outro ou não, porque às vezes nem sempre a gente é bom para o outro, e eu devo dizer que o codependente emocional muitas vezes não é uma pessoa fácil de lidar, não é uma pessoa, porque parece que codependente emocional é bonzinho, né? Nossa, tá fazendo tudo pelo outro. Não, mas às vezes isso atrapalha e muito a relação, porque o codependente emocional, ele tem a tendência de colocar muito peso no outro. O outro se sente sobrecarregado, porque a felicidade daquela pessoa tá totalmente voltada, né? Por exemplo, entre marido e mulher, né? Se eu sou codependente emocional, meu marido pode realmente se sentir muito sobrecarregado, porque a felicidade, ela tá toda projetada nele ali. Mas aí, como eu tava dizendo, uma das coisas que eu escrevi aqui que é inegociável para mim, que é muito importante, é que, deixa eu achar aqui, onde que tá? Primeiro a minha luz não tem limites, eu acho isso muito legal, acho que se você, principalmente se você é codependente, escreve essa frase aí porque ela é importante. Meu tamanho não permite jaulas, eu não me aprisiono, me interessa a liberdade de ser e estar no mundo como acredito e como a minha consciência permite. Gente, isso é muito bom, porque a gente tem que estar no mundo como a nossa consciência permite, não tem certo e nem errado. Então assim, eu não quero que se você se percebeu codependente, eu acho que você deve buscar ajuda, tenho certeza que você deve buscar ajuda profissional, mas não é certo nem errado. Nossa, a Edith está falando que é errado ser assim. Não, eu tô falando que é. O que eu tô dizendo? Ganha consciência para você ter uma vida melhor. Mas, o que eu quero dizer aqui tem valor para mim não machucar ninguém no exercício de quem eu sou. E esse não machucar ninguém implica não machucar a mim mesma, não machucar o outro. Por isso é tão importante eu cuidar da minha saúde, eu cuidar do meu bem-estar, eu cuidar de mim mesma. Por quê? Porque no exercício, na teoria do bem-estar,
Quando eu estou bem, eu faço bem para o mundo. Quando eu estou bem, eu faço bem para quem está ao meu redor. Então, esse exercício aqui de não machucar os outros serve para mim e isso é um valor, isso é inegociável. Todas as vezes, eu passei recentemente por uma situação em que eu me senti muito constrangida numa história que aconteceu e eu me posicionei para a pessoa. Isso é muito difícil para um codependente emocional se posicionar, mas isso é uma coisa que eu treino há muito tempo, então eu me posicionei e falei, olha, fiquei constrangida nessa história, não achei legal sua postura, porque eu achei uma postura desrespeitosa comigo, com outras pessoas que estavam envolvidas, então eu me posicionei. Isso é libertador para mim e isso é um valor, é inegociável. Eu não quero estar no mundo machucando os outros, nem sendo machucada, mas para isso eu preciso me cuidar e preciso também me responsabilizar pelo meu bem-estar, porque pessoas com bem-estar, com qualidade de vida, são pessoas melhores para si mesmas e para o mundo. E assim eu termino esse episódio, eu espero que você tenha gostado. Aqui a gente está tendo essas reflexões sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Manda para mim o seu comentário, vamos interagir, tem muita coisa para a gente crescer junto, porque é essa a ideia, que a gente cresça junto e que seja útil para você. Até a próxima, tchau!